Olá, gente. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula sobre o trabalho da sombra, ou shadow work, né? Isso aqui eu acredito que é a nossa 12ª aula, uma espécie de finalização de um primeiro módulo que eu trabalho diretamente ferramentas, né, para que a gente consiga ter mais recursos para então atravessar, né, os rituais de iniciação, os processos de amadurecimento que a gente vai encarar pela vida, tá? Isso não é uma opção, tá? Assim, isso é uma coisa que todo mundo vai enfrentar de um jeito ou de outro. Isso se apresenta sempre nas nossas vidas, né? Então, hoje aqui, eu acho que o trabalho da sombra é uma ferramenta muito legal. A única coisa que eu vejo são alguns problemas de definição, tá? Do que seria sombra e logo eu acho que isso vai impactar na maneira como a gente vai entender, né, digamos, a utilização dessa ferramenta, né? Então, por isso que eu vou trabalhar em primeiro lugar aqui uma correção, digamos assim, né, dessa definição. E depois a gente já vai direto para as definições e para o que a gente pode aprender e utilizar disso nas nossas vidas, tá? E essa primeira parte tem um teor bem prático, né? Assim, então nada de assim, né? Ideias muito soltas, né? Mas coisas que você consiga transformar em realização e mudança de vida para você e que vão te ajudar de forma real nos processos de amadurecimento que vocês sabem que não é uma coisa fácil, né? Aqui na primeira tela eu coloco algumas imagens que são muito familiares aí, né? Assim, tem algumas antigas, né? Que tipo do Dr. Jekyll, Mr. Hyde, o Médico e o Monstro, né? Da obra da literatura. Esse aqui é o do Frankenstein também, a mesma pegada, a mesma época. Aqui temos uma imagem de Jesus sendo tentado no deserto pelo demônio, né? E aqui embaixo a gente vai ter uma coisa mais pop, mais atual, que isso aqui é uma série, né, do Good Omens, né? Eu acho que da Prime, né? Isso aqui é um anjo, um demônio, e ali eles têm uma parceria, digamos assim, né? Seria uma relação mais positiva, olha só, né? E aqui nós temos uma relação clássica dos quadrinhos, né? Essa antagonização entre herói e vilão, né? Simbolizado através do Batman e do Coringa. Esse Cavaleiro das Trevas, um filme onde essa relação com a sombra é muito explorada aí pelo Christopher Nolan, né? E, assim, a primeira coisa que eu coloco, né, é percebam como esta antagonização, ela é o que eu chamo de máxima, né? Assim, ou seja, a gente sempre tem o monstruoso e o genial de um lado, né? Assim, e eles estão sempre conectados, percebam? Então, aqui o cientista encarando o Frankenstein, aqui o monstro por trás do, né, médico ou cientista, racional, iluminista, enfim, uma figura de referência que a gente costuma admirar, né? Ele está sempre atravessado, né, pela monstruosidade, né? E isso hoje é uma coisa muito comum, né? A gente vê o filantropo bilionário, de repente, né, virar uma coisa estranha, né? Assim, né? Participar de alguns rituais macabros, né? Umas coisas assim que a gente fica assustado, aterrorizado, chocado. Mas aqui nessa aula de hoje eu espero que vocês entendam que não é um acaso do destino, né? Que todas essas descobertas, todas essas revelações aconteçam mais cedo ou mais tarde, tá? Então, bora começar, né? O eu e a sombra, né? Então deixa eu pôr aqui só no tutorial por enquanto. Conseguimos reconhecer erros que nos envergonham ou recorremos a alguma desculpa? Ou até inventamos de antemão um conjunto de desculpas caso precisemos delas? Existem atributos em outra pessoa que odiamos definitiva, consequente e irrevogavelmente?
Então, essas perguntas aqui eu quero que você se faça agora, né? Você que está chegando aí nas aulas. Tem alguma coisa que te envergonha? Esse sentimento de vergonha é muito importante, tá? Quais desculpas a gente criou para justificar essas vergonhas? Então, assim, isso é muito comum. E na clínica, né, assim, quando a gente confronta situações desse tipo, geralmente a gente já ouve certas respostas automáticas. A pessoa ela não pensa para responder, ela já está ali armada, né? Então, assim, tem uma dificuldade de pensar, tá? Então, eu acho que isso é um trabalho muito importante, né, para ajudar a gente a soltar um pouco dessas respostas pré-prontas, de reações, de reatividade. Então, essa aula de hoje é um convite, tá? Para que você reflita, né? E pare um pouco de reagir, de se defender, comece a observar, né? Então, o trabalho de observação, de autoobservação, de percepção, isso é muito importante, tá, gente? E eu acho que aqui a gente pega pontos nevrálgicos, né? A vergonha, a desculpa, e o ódio, né? Assim, que são afetos que vão ajudar a gente bastante no trabalho com a sombra, tá? Os aspectos da sombra que não gostamos de admitir em nós mesmos são justamente aqueles que conseguimos detectar com uma habilidade especial nos outros. Às vezes, pessoas que não disseram nem fizeram nada despertam em nós uma irritação irrefutável e uma hostilidade correspondente. Isso aqui, gente, é uma coisa complicada, né? Porque eu acho que vocês já perceberam isso, por exemplo, quando vocês estão aí conversando com pessoas e vocês pontuam alguma coisa, né? Ou discordam, ou frustram, né? Ou indicam, né, um determinado comportamento ali da pessoa e a pessoa explode, né? A pessoa estoura com você, a pessoa fica irritada, né? A pessoa reage, né? Então a pessoa muda completamente, né? Vira o Mister Hyde ali na hora, tá? Então quando a gente mexe com a sombra é um negócio complexo, tá, gente? Assim, não é brincadeira isso aqui, tá? Continuando, vamos lá. Essas pessoas podem representar aspectos da sombra que fazem parte de nós, mas que não temos a coragem de expressar e que por isso projetamos, né? Então, aqui de brincadeira, coloquei as duas, vamos dizer, antagonizações master aí, né, do aspecto político. E não por acaso eles concorreram, né, na última eleição e, vamos dizer assim, isso para mim simboliza, né, em que ponto nós estamos, né, principalmente no que tange a política, né, assim. Então, assim, esse tipo de relação polarizada, né, onde a gente vê aspectos completamente antagônicos colocados frente a frente, na minha opinião, simboliza um estilo de existência que não é sustentável, né? Então, esse tipo de coisa aqui, né, ele é fruto de uma separação, de uma projeção, né, onde a gente joga nos outros conteúdos que a gente não consegue processar em nós mesmos, né? Assim, então, aqui no caso, né, nós temos Bolsonaro, né? Bolsonaro, um personagem que desperta ódio, desperta, eh, vamos dizer, repulsa, né? Desperta indignação, né? Assim. Agora, quem que admira, né, Bolsonaro, né, geralmente vai dizer que ele é, sei lá, né, uma pessoa que luta pela família, pelos bons costumes, pelo cidadão comum, né, tem toda uma identificação com um cidadão que é simples, que não é sofisticado, né, que é mais rústico, né, ele vem do militarismo, então assim, mas eu acho assim curioso, né, que ele tenha conjugado estas projeções coletivas, né, sendo que ele foi, digamos assim,
expulso, né, das Forças Armadas e hoje tem essa coisa de representar as Forças Armadas. Eu acho isso muito engraçado. De que ele se invoque como outsider, mas que ele seja, né, vamos dizer assim, um político velho de guerra, né? Então, assim, são coisas bem paradoxais. Enquanto que o Lula, né, digamos assim, ele vem das classes operárias e simbolize, né, digamos assim, também um cidadão comum, né, também simples, mas que tem essa pegada mais de uma justiça social, de um assistencialismo, de um estado de bem-estar, né, de uma intervenção mais estatal, ou seja, não tão liberal, que se alinha mais à esquerda. Então aqui a gente vai ter, e quem xinga o Lula, né, vai dizer que ele é corrupto, né, que ele, digamos assim, tem a patota dele, que ele não defende os interesses da coletividade, né? Então, assim, de que ele é escuso também, né? Assim, que ele defende uma agenda que ele não revela, né? Assim, de que ele seja enganoso, né? Digamos, né? Então a gente tem assim projeções de todos os aspectos políticos que se sintetizam nessas duas figuras. Então isso aqui eu acho para mim representa muito bem a polarização, né, que é a expressão cabal da sombra, né, de como a gente se estrutura. Né? Persona e sombra. Então vamos lá, isso aqui é a parte de começar a definir né, o que é a sombra. Né? E dentro dos, dos analistas junguianos, né, dentro da psicanálise profunda, né, o conceito de persona vai se articular com o conceito de sombra, né, e também com o ideal, né, assim, eu percebo, né. Então aqui vocês podem perceber, ó, a persona é o que você gostaria de ser, como você gostaria de ser visto pelo mundo, é a sua veste psicológica e é o mediador entre nosso verdadeiro eu e nosso ambiente, assim como nossa roupa representa uma imagem de nossa identidade para aqueles que encontramos. Então, a persona seria uma fachada, tipo um ascendente astrológico, né? Tipo a pessoa, vamos dizer, pública, né? É tipo o seu perfil do Instagram, né? Assim, é o que você põe na vitrine para que os outros vejam, né? Continuando. O ego é o que nós somos e sabemos conscientemente. A sombra é a parte que nós não conseguimos ver ou saber. Né? Eu vou usar o Robert Johnson e a Verena Cast, né? Assim, como referências aqui da construção dos conceitos. E vou usar o livro, né, O Lado Sombrio O Lado Sombrio... Deixa eu só pegar o livro aqui, calma aí. O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, da Debbie Ford. Esse aqui eu vou usar para os exercícios, né, para ajudar a gente nos exercícios. Mas vamos lá, simbora. Então, assim, persona é identidade adaptativa, né? Então, acho que vocês já perceberam que a persona seria uma espécie de meio termo, né, entre nós e os outros, né, um conceito intermediário. E aí, claro, né, com base na persona, né, os junguianos vão começar a puxar o conceito de sombra, né, para dizer assim, olha, logo, tudo que não ornar, né, com o que as pessoas externamente aceitam da nossa personalidade, a gente vai jogar no inconsciente. Né? E esse jogar no inconsciente, aquilo que nos constitui verdadeiramente, né? Assim, a gente tá meio que. Sabe aquele filme Exterminador do Futuro 2, quando tira um pedaço lá do T-1000 e ele vai correndo atrás do carro e eles tiram aquele pedaço, daí ele para de correr, né? Ou seja, tem algo do T-1000 ali que faz com que ele não solte, né? Que ele não saia, aquilo ali aprisiona ele naquela situação. Então, eu falo que a sombra dentro desse cenário seria uma parte de nós que nos aprisiona a uma série de encontros, né? E aí, por isso que andam sempre juntos.
tá? Assim, você nunca vai ver, você nunca vai ver essas personalidades, personagens soltas, né, separadas. Elas sempre estão se encontrando, né? O vilão sempre está encontrando o herói, tá? Então, assim, você nunca vai ver o herói tendo um dia relax, sem problema nenhum, né? Assim, o vilão sempre vai aparecer. E isso nos traz essa ideia de que o vilão é parte dele. Por isso que ele sempre aparece, né? Tudo isso, para os junguianos, se relaciona com essa ideia de persona, ou seja, das fraturas da nossa identidade que a gente precisa fazer para inaugurar esta fachada aqui que seja adequada, aceitável. Tarará. E aí vai ter, claro, uma crítica da sociedade que nos força a isso e piriri, né? Então vamos lá, deixa eu tirar aqui. Bora. Uma das minhas questões com o conceito de persona é a dificuldade de elaborar uma distinção adequada entre ego e persona. Parece que é bom ter uma persona, porém nunca sabemos ao certo se estamos perdendo a mão na adaptação, cultivando falsos selves, que é do Winnicott, ou apenas seguindo uma forma de vida prática e produtiva. Então, assim, a persona, a gente fica sempre na dúvida se é algo bom ou ruim, né? Então fica difícil bater o martelo, né? E aqui a gente vai chegar num termo que, assim, eu percebi ali no Robert Johnson, na Verena Cash nem tanto, né? Ela fica mais no conceito de persona. É absolutamente necessário se engajar no processo cultural para nos redimir do estado animal. É igualmente necessário realizar a tarefa espiritual de reunir o nosso mundo fraturado novamente. Isso aqui é uma tradução que eu fiz do Owning Your Own Shadow, né? Esse é o livro dele. Ou seja, se apropriando da sua própria sombra, né? E aqui percebam, para quem já está familiarizado com o meu conceito de identidade adaptativa ou com o meu livro, isso aqui para mim é muito problemático, né? E eu discordo frontalmente desse tipo de abordagem que separa cultura e natureza, tá? Então, para mim, isso são cosmovisões que a gente associa à modernidade, né? E que basicamente, essencialmente, separam cultura e natureza. Isso, lógico, vai dar problemas, né? Mas percebam que para o Robert Johnson, para a maioria dos psicanalistas que estão, claro, inseridos ainda no século XX, né, nesse tipo de divisão, alguns mais, outros menos, tá? Assim, eu me identifico mais com a escola inglesa, com Winnicott, porque essa cisão aqui não é tão brutal, né? Não é a base do processo, dos conceitos que eles trabalham. Agora, se você vai para um Lacan, isso aqui é fundamental, né? Essa divisão aqui é incontornável, né? Porque daí eles vão tratar todo, né, a questão dessa divisão como o núcleo das problemáticas que eles vão trabalhar através da linguagem, né? Como construir pontes, né? Para mim, não precisa construir pontes, porque isso aqui não existe, né? Essa cisão cultura e natureza, tá? Isso para mim é uma construção religiosa cristã. E o Robert Johnson vai usar o Jardim do Éden, a expulsão do paraíso, como Hegel usa. Ah, ou seja, né, para mim, isso tudo aqui é cristianismo requentado, né? Assim, e para mim isso não faz mais sentido, né? A gente sustentar uma conceituação essencialmente cristã, né, para construir nosso universo de conceitos. Então, por isso que eu prefiro a identidade adaptativa, né? Assim, eu não vou me basear nessa divisão, tá? Então, logo, né, assim, o trabalho da sombra, para mim, não é uma coisa que precise ser realizada. Eu espero que um dia a gente não precise mais realizar esse trabalho, né? Porque eu espero que um dia a gente não tenha essa fratura, né, realizada nas nossas vidas, né, através sistematicamente por nossa cultura, né, por nossa sociedade. Então, eu espero que os nossos valores se transformem de modo que a gente não precise se polarizar mais, se antagonizar mais ou criar projeções de sombra
né? Esse é o ponto. Isso aqui para mim não é essencial, né? Isso aqui para mim é uma coisa que pode ser mudado, né? Mas enfim, já que estamos neste regime, eu uso o trabalho das sombras para fazer uma espécie de redenção desta divisão, né, que já está efetuada, tá? Mas a minha ideia aqui não é aceitar essa divisão. Eu não acho que para construir uma persona a gente precise, né, ficar nesta batalha épica e interminável, tá? Eu acho que essa batalha é artificial, né? Ela é criada por uma sociedade que não aceita, né, a natureza e não sabe se relacionar com a natureza em termos pacíficos, né? E não objetificáveis e não exploratórios ou colonizatórios, né? O que significa o trabalho da sombra? Bem ou mal, certo ou errado, essas qualificações envolvem nossa infância como uma névoa que constrange nossa personalidade. Por isso eu decidi começar esse curso por uma ética. Então, gente, é muito importante, né, que a sequência desse curso não é ocasional, tá? Assim, a ideia de começar por uma ética é porque a ética vamos dizer, o cavalo de Troia, né? Utilizado majoritariamente por essa cultura que pretende nos invadir, né? Colonizar a nossa intimidade através de um projeto de salvação ética, né? E também de controle do outro através de um código moral. Isso aqui eu acho muito importante. Então, o trabalho da sombra, né, dentro desse sentido, vai ser um trabalho de reivindicação, né, da nossa integralidade. Então, nesse sentido, eu acho perfeito a definição. Né? Dentro do contexto adaptativo, construímos nossa identidade norteados pelo ideal, ser bom. Nesse percurso, vamos podando, escondendo ou simplesmente não vemos o que não tem validação externa, né, ou exterior. Então perceba que nossa infância é um período onde a gente está completamente dependente e vulnerável aos adultos que nos cercam. Logo, vamos construir e organizar a nossa identidade para que a gente seja aceito. E por isso que eu chamo isso de identidade adaptativa, né? Ah, e por isso que a gente vai construindo sombras, né? Por quê? Porque esses adultos, infelizmente, representam esse ideal, né? O ser bom. Claro, seja bom para mim, seu pai e sua mãe, né? Então isso não é de fato ser bom, né? Isso é ser adaptado, né? Ou ser agradável e aceitável para esse adulto, né? Então isso, percebam, fraturam a identidade da criança. A parte que eu gostaria de aproveitar do trabalho da sombra é justamente o resgate deste resto que jogamos na escuridão, entender que nosso inconsciente guarda inexoravelmente, né, nosso desejo, que você que está vendo nunca sabe o que é, né? A gente sempre fala, eu não sei o que eu quero, né? Tá lá no inconsciente, vivíssimo, né? E também nosso verdadeiro ser, ou seja, quem sou eu? Né? Então essas duas perguntas, o que eu quero e quem sou eu, estão sempre na penumbra. Por quê? Porque eu não posso saber quem sou eu nem o que eu quero para que eu seja aceito num cenário adaptativo. Ou seja, quando você falar para o seu papai, eu não quero isso e eu não sou assim, ele vai te ameaçar. Tá? Pode reparar isso. Então, esse tipo de educação fraturada gera pessoas dualizadas, pessoas polarizadas, pessoas que têm polos, né? Seja consciente, inconsciente, masculino, feminino, herói, vilão, blá. Tudo isso caminha para uma redenção que a gente vai trabalhar aqui, que seria a integralização, a mandala, para o Jung a individuação, né? Sombra e projeção, vamos lá. Como já mencionamos, costumamos projetar a sombra reprimida sobre o mundo exterior, e isso faz com que o portador da projeção se transforme em portador da sombra. Visto que a sombra pessoal desconhecida sempre é também assombrosa, a projeção da sombra transforma o ambiente em nosso próprio rosto, desconhecido e assombroso. Então, essas amputações que nós realizamos em nossa infância têm, digamos, um caminho tradicional de
de manter, né? Aquilo que eu falei do T-1000 lá, né? Assim, sempre que a gente corta partes do nosso eu, do nosso verdadeiro eu, ela vai orbitar a gente de alguma forma. De que forma ela vai orbitar? Isso vai se determinar pela maneira como a gente se organiza, né? Em nossa identidade. Então, tem pessoas que simplesmente guardam dentro de si as questões e tem pessoas que projetam nas outras as suas questões. Então, esses dois métodos vão determinar as expressões sintomáticas, né, desse tipo de processo, que é insustentável, tá, gente? Então, a sombra, ela é um processo que vai se intensificando na medida que você vai aprofundando a cisão, né? E a sua própria, digamos, repressão para se adaptar a uma sociedade maluca, né? Então, quanto mais a gente se reprime, mais projetamos, mais guardamos, mais escondemos, né? E isso vai tendo consequências, né? O tipo de ameaça aqui a gente vai falar sobre a projeção, tá? Esse momento aqui. Então vamos lá. Ó, o tipo de ameaça sempre depende do aspecto da sombra que projetamos. Quando se trata, por exemplo, de uma sombra agressiva, de repente nós nos vemos cercados de um mundo agressivo e nos sentimos ameaçados por ele. Quando reprimimos uma sombra de poder, de repente nos vemos cercados de pessoas muito mais poderosas do que nós mesmos. Quando reprimimos nossa corrupção, olha lá, gente. De repente nos vemos cercados de pessoas que tentam nos subornar, nos sentimos imersos no mundo de corrupção. Lembra alguma coisa para vocês? Não, sociedade brasileira, corrupção, essa nossa fixação política pela corrupção, né? Então quer dizer o quê? Quer dizer que o cidadão comum, ele reprime, né, agressividade, reprime poder, reprime corrupção, olha lá, né? A manipulação, tudo isso são pontos de repressão que a gente ah, normalmente esconde, olha lá, por quê? Porque é feio, né, chegar e assumir isso publicamente, né? Novamente, olha como nossa educação determina a repressão, logo determina o que vamos projetar nos outros, né? E isso cria essa situação que é extremamente desagradável, né? Porque o indivíduo ele se vê cercado pelo que ele reprime nele mesmo, né? Projeção da sombra tem consequências graves, olha lá, né? Não podemos mais nos ocupar construtivamente com os nossos problemas, pois eles não são mais nossos, mas essencialmente de outras pessoas, que não conseguimos influenciar. Então se inicia um ciclo de medo e agressão. Olha que loucura, né, gente? Então sempre que você lembrar alguém, né, das características que ela reprime, ela vai recuar ou ela vai te agredir. Tá? Isso são pontos muito comuns na análise, na terapia. Tá? Então a gente precisa já perceber isso, tanto nos outros quanto em nós mesmos. Né? Ou seja, sempre que a gente começar a puxar a sombra, você pode sentir medo ou pode sentir ódio. Né? Então já vai sacando. Né? Tudo que rejeitamos em nós mesmos passa então a nos perseguir como algo exterior a nós. Aquilo que seria um conflito interno se transforma em ameaça externa. Olha só. Então vocês estão percebendo, gente? Primeiro problema, né, da projeção é a coisa não é mais nossa, tá? Isso eu vejo em alguns pacientes, eles ficam amarrados, né? Eles não conseguem sair da situação. E eles falam assim: o mundo tá uma merda, o trabalho tá uma merda, a relação está uma merda. E aí você pergunta: por que que você não sai? Ele fala: porque não dá pra sair. E porque tá tudo uma merda. Então não tem pra onde fugir. Então pra que fugir? Ah, percebe? Então ela reclama, se queixa, mas quando você vai dar, né, continuidade a essa queixa para que ela se resolva, para que se encontrem caminhos, essa pessoa ela estaca, ela para, né? Ela engasga. Por quê? Porque ela não percebeu ainda que aquilo é uma parte dela, né? E a dificuldade disso tudo é o que é meu eu consigo trabalhar, mudar, elaborar,
Então, isso aqui é um primeiro trabalho da análise, tá, gente? É trazer para a pessoa o que é dela. Quando a gente faz isso, é que nem um cachorro trazendo, né, o pedaço de pau que o dono jogou. E às vezes o analista é isso, né? Olha só, você jogou isso longe, eu estou trazendo de volta para você. Aí a pessoa fica braba, né? Assim, fala, porra, mas isso aqui não é meu, né? Isso aqui não sou eu. Ou então, quando tudo dá certo, o próprio paciente fala, eu acho que isso aqui está em mim, né? Eu acho que eu estou sendo assim. Olha lá que legal, né? A pessoa está tendo um insight, olha que maravilha, né? Agora, se isso não acontecer, a pessoa não consegue trabalhar e se libertar dessa história, porque ela joga nos outros. Então a culpa é sempre dos outros. Isso aqui é um problema típico do masculino. Ele terceiriza para terceiros ali externos que estão ali ao redor dele, culpando sempre alguém, né? Seja o governo, seja a esposa, seja a corrupção, a bandidagem, sei lá. Então, e ele não é nada disso, logo, ele não tem nada a ver com isso, então ele não precisa lidar com isso. Aí ele fica paralisado, né? Então, toda projeção nos paralisa, né? E terceiriza questões que são nossas. Por isso que a gente não consegue sair do lugar. Vamos lá, deixa eu sair aqui de cena. Projeção da sombra. Ao longo de várias semanas, o homem sonhou, aqui é um exemplo, né? Repetidas vezes com figuras masculinas, caracterizadas pelo fato de terem línguas divididas como uma cobra. Quando ele percebeu que os sonhos o apontavam para sua fala dividida, para sua fala enganosa em situações muito concretas, o que era muito vergonhoso para ele, porque ele se via como uma pessoa absolutamente íntegra e não conseguia aceitar o fato de que, às vezes, ele distorcia a verdade para obter uma vantagem. Os sonhos desapareceram, né? Então aqui os sonhos são uma espécie de ajuda, né, para ele integrar essa parte dele mesmo que ele não queria ver, né? E é muito típico isso, né? Assim, tem pessoas que eu falo assim, nossa, mas você nunca falou asneira, sei lá, na vida privada, e a pessoa fala, não, nunca falei, eu sou íntegro, né? Então, assim, são situações engraçadas, né? Que você vê, assim, coisas simples, né? Tipo, eu esqueci tal coisa. Você fala assim, mas você nunca esqueceu nada, a pessoa fala assim, nunca esqueci nada, nunca errei, desse jeito, nunca fui corrupto, né? Nunca, nananã. Ou seja, né, ele é o bastião né, dos bons costumes, dos valores tradicionais. Então isso aqui eu acho que se encaixa bem numa extrema direita, né, conservadora e tal. Então assim, que não, assim, o que eu vejo em geral é que essas pessoas não se enxergam como parte do problema, né? Então a implicação é algo extremamente complicada, né? E essa terceirização máxima, né? Então aqui, para finalizar a parte da projeção da sombra, né, eu coloquei aqui três caminhos clássicos da projeção, né, que seria a relação amorosa, o apaixonamento, né, enlaces extremamente, vamos dizer assim, inexplicáveis para quem está na história, né? Você fala assim, nossa, mas por que você ainda está nessa situação? A pessoa não vai saber explicar, né? Assim, e fica um branco ali, né? E é aprisionante, tá? É uma relação que a pessoa não consegue sair de jeito nenhum. E se sai, repete, né? Então não adianta terminar, né? Assim, ela vai arrumar outra pessoa para continuar. Por quê? Porque ela não integrou essa parte dela, então, e ela vai usar o parceiro para manter aquilo do lado dela. Lembra do T-1000 lá, né? Inimigo, coisas que odiamos. Outro caminho tradicional da projeção. O ódio, né? Então a gente pega esse ódio que a gente tem, joga em alguém, tá? Joga em algum personagem, né? Que geralmente é o vilão, né? É o inimigo. Em terceiro caso, o bode expiatório, que vai ser aquele que eu acho faz esse trabalho sujo de pegar pra gente o que todo mundo quer jogar fora, né? Então, geralmente é aquele membro da família que é doentinho, que tem questões, que não consegue se desenvolver, não consegue arrumar emprego, não consegue ser funcional, não consegue arrumar namorado, não consegue, sabe, deslanchar na vida. É o tio alcoólatra, eu chamo, né?
Então, esse aqui é um caso clássico de projeção coletiva, né? Projeção da família. Então, essas dinâmicas não acontecem só com o indivíduo, tá? Acontece também em coletividades, né? Então, esses aspectos são bem interessantes, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o bode expiatório, né? Quando somos pegos agindo de acordo com nossa sombra, ou seja, quando nós comportamos de um modo que não corresponde ao nosso eu ideal, nós sentimos vergonha, por isso tendemos a projetar aspectos da sombra sobre outras pessoas e a percebê-los nos outros. Transformando essas pessoas em bodes expiatórios, nós nos irritamos com aquilo que tem a ver com a nossa própria sombra. Então, é, é uma coisa muito complicada. Aqui ela vai trazer um caso de uma mulher que projeta isso aqui na irmã, né? Olha lá, uma mulher se lembra que a sua mãe vivia triste, que ficava sentada à mesa, como que em depressão, olhando para o nada. Também não se portava muito com o que vestia, mas quando a campainha tocava, ela vestia um avental limpo, abria a porta com um sorriso no rosto. Essa mãe tinha uma irmã sombra, com uma conduta de vida, uma expressão que atiçava a imaginação das crianças. Suas lembranças, a tia sempre usava grandes chapéus vermelhos, roupas esvoaçantes. Tarará. Ela seduzia as crianças a comerem coisas que faziam mal à saúde, né? Ela as levava para o cinema quando isso ainda não era comum. Uma coisa esvoaçante, né? Assim, olha lá, né? Mas renegada, né? Esse, meio que, né? Estigmatizada, né? Assim, essa pessoa vai ser vista como a, a pessoa desviante, olha lá, né? Que usa tatuagem, né? Que nananã, né? Isso na época antiga, né? Ela sempre conseguia se impor às objeções dos adultos. A mãe e a irmã se rejeitavam mutuamente. Ah, cada uma ocupava uma área da vida que era inaceitável para a outra. Se cada uma tivesse adotado um pouco da outra, a vida teria sido mais fácil, mais interessante para ambas. Então, se isso fosse dividido, né, e não polarizado de forma tão brutal, né, gente? Então, aqui os bodes expiatórios clássicos. Isso aqui é uma cena do filme O Homem-Elefante, do David Lynch. É muito legal esse filme, indico para todos aí. Fala bastante, né, dessa relação com os párias, né, com os rejeitos sociais, né? E esse homem-elefante, ele era meio que exposto num espetáculo de circo e um médico meio que se compadece e o adota, né? Que é o Anthony Hopkins, né? Bem novinho ainda. E daí ele vai percebendo que esse homem-elefante, ele é uma pessoa que tem ideias, que é sofisticada, que tem sensibilidade. Ou seja, né? Não é o monstro que a gente pinta lá, né? Então, é muito louco isso, né? A maneira como a gente se organiza socialmente para manter uma fachada que é insustentável, né? Não é muito louco isso, gente? O tio Bebum, o louco da família, os imigrantes, né? Os diferentes, as bruxas, putas, criminosos. Todos eles convocam essa história da projeção da sombra, tá, gente? Eu, ideal, orgulho, ego, conseguimos reconhecer erros que nos envergonham, ou recorremos a alguma desculpa, ou até inventamos de antemão um conjunto de desculpas caso precisemos delas. Existem atributos em outra pessoa que odiamos definitiva, consequente ou irrevogavelmente. Os aspectos da sombra que não gostamos de admitir em nós mesmos são justamente aqueles que conseguimos detectar com uma habilidade especial nos outros. Então, é a pessoa que sempre nota determinadas características das outras pessoas, né? Ela sempre percebe coisas. E isso eu me incluo, tá? Eu tenho essa coisa de ficar percebendo, né, certas posturas, né, com relação à intransigência, por exemplo, né? Eu tenho um detector de intransigência que percebe a quilômetros isso, né? Ou seja, eu também provavelmente sou intransigente e eu preciso encarar isso e trabalhar isso em mim, né? Isso é desagradável, olha lá, né? É muito desprazeroso ter que assumir essas coisinhas. Então se pergunte, né? O que vocês sempre reparam nas outras pessoas que incomoda vocês
que vocês podem colocar para vocês. Tipo, talvez eu tenha isso, né? Assim, não existem símbolos que remetam inequívoca e exclusivamente à sombra, só o contexto, ponto para sua qualidade. Quando alguém rejeita algum comportamento específico, por exemplo, mesquinhez, ou quando ele não consegue aceitar as qualidades salientes de uma figura onírica, podemos supor que por trás disso se esconde um aspecto da sombra. Na maioria das vezes, porém, o portador da sombra, seja no sonho ou na realidade, sobre o qual projetamos a nossa sombra, não aponta apenas para apenas um único traço reprimido da personalidade, mas para todo um campo de aspectos reprimidos. Então, isso aqui, gente, é questão de rejeitar um comportamento lá, mesquinhez. Nossa, que tem de gente, né, que eu não quero, né, tal coisa, né, na pessoa tal, né, assim, né, no fulano. Isso aqui na busca amorosa é muito comum, tá, gente? Então, assim, eu não quero encontrar um homem mesquinho, né? Então, isso se torna uma. Né? E se fulano, sei lá, né, quiser dividir a conta, isso vira uma questão, né? Então, assim, isso dispara processos, né? Se torna os tal do gatilho lá, né? Então aqui a gente vai começar os exercícios inspirados na Debbie Ford, tá? Aqui já deu 40 minutos de aula, vamos mandar brasa aqui só para apresentar isso aqui para vocês. Então, em primeiro lugar, do que é que eu tenho mais medo? Quais aspectos da minha vida que precisam ser mudados? O que pretendo conseguir ao conhecer a minha sombra? O que mais temo que alguém descubra sobre mim? O que mais me atemoriza descobrir sobre mim mesmo, né? É traição, né? Pessoas que têm vidas duplas, o doppelganger, né? Então esse tema, né, da vida dupla, de você ter uma, digamos assim, uma personalidade dupla, né? Isso fala da sombra, né? Esse medo de ser descoberta, né? De ser pego no pulo. Então todo moralista tem um doppelganger, né? Ali que pode a qualquer momento ser revelado, descoberto. Por isso que sempre explodem escândalos, né, gente? Então, assim, essa vida é bizarra, né? E eu fico vendo pessoas, ou seja, pessoas ricas, né? Que sustentam essa coisa horrível aqui, né? De ter uma vida dupla, né? De não conseguir ser ela mesma, verdadeiramente, de se integrar. Então, gente, todos esses exercícios é para convidar uma integração, tá? Que para mim é o natural, tá, gente? Não deveria. Esse trabalho da sombra, para mim, não deveria ser necessário, absolutamente, né? A gente deveria fazer uma educação para a integralidade, né? E não para a polarização, para a hipocrisia, né? E para adequação, né? Para adaptação. Isso aí é terrível, né? O que mais me atemoriza descobrir sobre mim mesmo? Qual foi a maior mentira que já contei a mim mesmo? Isso eu acho muito difícil, porque se você mente para os outros, a gente ainda consegue ser pego, né? Se você mente para você mesmo, dá trabalho, tá? Qual foi a maior mentira que você já disse a outra pessoa que pode me impedir de fazer o trabalho necessário para transformar a minha vida? Tá? Outros exercícios que ela vai passar aqui, ó. Faça uma lista dos conselhos que dá para outras pessoas. Isso aqui é maravilhoso, né, gente? A gente vive querendo salvar pessoas do que nós sofremos, né? O que você está dizendo aos outros para fazer a vida deles melhor? Reflita se o conselho que você está dando a eles não é exatamente conselho para você mesma. Algumas vezes dizemos a outras pessoas o que elas devem fazer para nos relembrar daquilo que nós precisamos fazer. Ela dá aqui uma lista de palavras negativas. Diga em voz alta: eu sou medíocre, eu sou mesquinho, eu sou tarará. Se conseguir dizer a palavra sem sentir nenhuma emoção, passe para a próxima. Escreva as palavras que não lhe agradam ou que lhe provocam alguma reação. Então, gente, não é coisa para ser agradável, tá? É que te incomoda, que te irrita, que te causa alguma coisa, né? Se não tiver certeza de que determinada palavra tem uma carga emocional para você, feche os olhos por um minuto, medite sobre ela. Repita algumas vezes em voz alta, pergunte a você mesmo como você se sentiria se alguém que você respeitasse se referisse a você com esses termos. Se isso incomodar ou deixar bravo, escreva a palavra. Pense também durante algum tempo sobre as palavras que não estão na lista, mas reagem sua vida ou lhe causam dor. Que não estão na lista, mas
É, que te causam alguma reação ou lhe causam dor, né. A lista, eu pus aqui uma parte resumida. Vocês podem achar, eu acho, tanto no livro quanto gente, é só uma lista de coisas horríveis, né. A gente pode achar, acho que na internet também, mas eu pus aqui algumas, né, ganancioso, mentiroso, fingido, insignificante, odioso, ciumento, controlador, possessivo. Um ótimo exercício, né. Imagine que saiu um artigo sobre você no jornal do seu bairro. Quais são as 5 coisas que não gostaria que dissessem de você? Anote-as. Agora tente imaginar 5 coisas que poderiam ser ditas e que não o incomodariam de jeito nenhum. A questão é, as 5 primeiras são verdadeiras e as 5 segundas não? Ou você decidiu com a ajuda da família e dos amigos que as 5 primeiras são formas erradas de ser, portanto, não quer que digam isso de você. Olha lá como a cultura familiar interage com a sombra. Precisamos descobrir o que está por trás dessas palavras, assim poderemos recuperar essas partes de nós mesmos que rejeitamos. Escreva qual o juízo que você faz de cada uma dessas palavras. Procure localizar a ocasião em que você fez esse julgamento pela primeira vez e de quem adotou essa opinião. Da sua mãe, do seu pai ou de outro membro de qualquer família. Aqui eu vou fazer um pequeno adendo. Eu acho extremamente agradável pessoas que realizam esse trabalho da sombra de uma forma natural. Perceba que pessoas que aceitam a sua própria negatividade, ou sombra, ou defeitos, ou, enfim, repressões, que essas pessoas tendem a ser mais empáticas e tolerantes. Tá? Pessoas que não fazem esse trabalho tendem a se achar donas da razão e são geralmente intransigentes. Né? Percebam isso no dia a dia de vocês. Olha como esse trabalho da sombra é importante. Né? Assim, como que isso torna a vida muito mais transitável, muito mais fácil. Né? Quando a gente está travado aqui nessa questão, a gente vira uma espécie de campo minado. E as pessoas precisam pisar em ovos para falar com a gente. Né? Senão a gente já vai dar uma patada, senão a gente já vai ficar irritado. Né? Por quê? Porque isso aqui desperta uma não integração. A gente não quer encarar isso. Né? A gente precisa ser aceito. Né? Então, pessoas que estão se debatendo nisso aqui, eu tenho vários pacientes nessa situação, isso aqui é uma coisa muito comum, mas o caminho, a direção que eu estou dando para vocês é a integração, entende? Então, parem de ficar sofrendo, andando em círculo, como se isso aqui não tivesse fim, né? Assim, tem um fim, né? E o fim não é você ser perfeito, olha lá, isso aí é a dualidade, né? Isso é uma fratura do seu ser, né? Então, a gente aqui pode ser mais integral, mais integrado, né? E isso não tem assim um ponto de chegada claro, ou seja, olha que maravilha, gente. Olha que coisa mais confortável de se existir. O convite aqui não é para a perfeição, isso é dualidade. O convite aqui é para tolerância, para ouvir o outro na sua dor, nas suas questões, porque eu já aceitei a minha própria humanidade, então isso fica muito mais fácil, muito mais transitivo, muito mais legal, muito mais, né, agradável, né, de conviver com pessoas assim. Que histórias eu inventei sobre quem eu sou de verdade que possa explicar as condições da minha vida atual? Quais são os ressentimentos, as velhas mágoas, a raiva, os remorsos que carrego no meu coração? A quem na vida eu não me dispus a perdoar? Gente, isso aqui são aqueles pontos viscerais. E geralmente pega pai e mãe, geralmente pega família. Muito comum, sabe? Então, tudo isso aqui, gente, bora fazer um Ho oponopono, né? Bora começar a trabalhar integração e não polarização e projeção, né? O que precisa acontecer comigo para eu perdoar a mim e os outros? Faça uma lista das pessoas a quem você deve perdoar, escreva uma cartinha. Caso sua lista seja grande, escreva tantas cartas quanto conseguir. O que não for possível, faça depois. O que você precisa dizer a si mesmo para tomar consciência de sua vida até agora? Escreva uma carta perdoando a si mesmo. Olha, gente, tanta coisa bonita, né, nesses exercícios. Então é um livro que eu indico, tá? Muito prático, muito, assim, mão na massa, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. O nome parece ser meio gratiluz, mas é um livro bem prático. Eu gosto dos americanos, eles conseguem traduzir conceitos de uma forma bem acessível.
Sombra em Nós, Verena Cast e o Apropriando-se da Sua Própria Sombra, do Robert Johnson, que são autores junguianos. E é isso aí, gente. Agradeço, tá? Pelo acompanhamento aqui de vocês nesse curso. Encerramos aqui o primeiro módulo. A partir de agora, eu vou caminhar para uma segunda etapa, já trazendo cenas de histórias, de filmes, ilustrações mais claras do que seriam os nossos atuais rituais de iniciação e de processo de transformação existencial. Como a gente pode aproveitar, né, digamos assim, estas experiências já ilustradas e, vamos dizer, explicadas na literatura, nos filmes, enfim, em estudos de caso, para te dar, então, insights e apoios para você realizar a sua travessia aí nos seus rituais, né, de iniciação ou nas suas transformações existenciais. É isso aí, gente. Agradeço a todos que aqui chegaram. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se comuniquem comigo e me ajudem aí a melhorar esse conteúdo, tornar ele mais claro, mais acessível para mais pessoas. É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.